Pela primeira vez na história, as chamas estão superando a terra. Uma tradição milenar, o ato de retornar o corpo ao pó, está sendo substituída por uma escolha que, para muitos, ainda é um mistério: a cremação. As estatísticas mostram uma tendência que não para de crescer. E com ela, uma pergunta ecoa no coração de inúmeros fiéis: o que a Bíblia realmente diz sobre isso? É um caminho que um cristão deveria considerar, amados irmãos. Que a sabedoria que vem do alto e a paz que excede todo entendimento preencham suas mentes e corações, enquanto exploramos juntos este tema tão delicado e importante. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Nosso propósito aqui é mergulhar nas Sagradas Escrituras em busca de luz para as questões do nosso tempo, e hoje faremos isso com o máximo de reverência e cuidado. Portanto, se você busca clareza bíblica e direção espiritual, convidamos você a se inscrever, a curtir este vídeo para que ele alcance quem precisa e a compartilhar suas reflexões nos comentários. Prepare-se, pois o que vamos descobrir juntos pode não apenas responder às suas perguntas, mas também fortalecer sua confiança na soberania de Deus e na esperança da ressurreição, independentemente das circunstâncias. Para entendermos essa questão, precisamos primeiro olhar para o que a Bíblia nos mostra como prática comum entre o povo de Deus. Quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, vemos um padrão claro e consistente. Nossos patriarcas, os grandes homens de fé, foram sepultados com honra e solenidade. Abraão, o pai da fé, comprou um campo e uma caverna, a cova de Macpela, para sepultar sua amada esposa Sara. Ali, ele mesmo foi sepultado, assim como seu filho Isaque, seu neto Jacó e sua nora Lia. O sepultamento era um ato de amor, de respeito pelo corpo que um dia abrigou a vida e um testemunho da posse da terra prometida por Deus. Jacó, em seu leito de morte no Egito, fez seu filho José jurar que não o sepultaria lá, mas que levaria seus ossos de volta à terra de seus pais, para descansar com eles, um desejo profundo de retornar ao pó da terra da promessa. O próprio José, antes de morrer, profetizou sobre o êxodo de Israel e ordenou: Deus certamente vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Este padrão continua por toda a Escritura. Vemos o sepultamento de Moisés, de Josué, dos reis de Israel e de Judá. O ato de sepultar era a forma normativa, a prática reverente de lidar com o corpo daqueles que adormeciam no Senhor. O corpo era semeado na terra, numa expressão de fé e esperança, aguardando um dia futuro. No Novo Testamento, essa prática não apenas continua, mas atinge seu ápice no evento mais crucial da nossa fé. Após a crucificação, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não foi queimado nem abandonado. Homens justos, como José de Arimateia e Nicodemos, tomaram o corpo sagrado, envolveram-no em lençóis de linho com especiarias aromáticas e o depositaram em um sepulcro novo, escavado na rocha. O sepultamento de Cristo não foi um mero detalhe, mas o cumprimento de profecias e uma parte essencial do Evangelho que pregamos. Como o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A pergunta que surge então é se o sepultamento é o modelo bíblico consistente. De onde vem a prática da cremação e por que ela não é mencionada como uma opção para os fiéis? A resposta a essa pergunta começa a desvendar o segredo por trás da preferência bíblica e nos guiará a uma conclusão equilibrada. Se o sepultamento era a prática constante e reverente do povo de Deus, onde então a Bíblia menciona a queima de corpos?
As Escrituras, de fato, registram algumas ocasiões em que corpos foram consumidos pelo fogo, mas o contexto em que isso ocorre é crucial e profundamente revelador. Essas não são descrições de ritos funerários honrosos, mas de situações extremas, de juízo ou de vergonha. Lembremo-nos do fim trágico do primeiro rei de Israel, Saul. Após sua derrota e morte na batalha contra os filisteus, seu corpo e os de seus filhos foram mutilados e pendurados vergonhosamente nos muros da cidade de Bet-Sean. Homens valentes de Jabes-Gileade, em um ato de coragem e lealdade, viajaram durante a noite, resgataram os corpos e os queimaram. Mas por quê? O mais provável é que os corpos estivessem em tal estado de decomposição e profanação que a queima foi uma medida de emergência para evitar maior desonra. E como nos diz 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13, eles tomaram os ossos e os sepultaram com honra debaixo de uma árvore. O fogo foi um meio sepultamento, o fim digno. Em outra passagem, no livro de Josué, capítulo 7, vemos o fogo como um instrumento de juízo divino. Acã pecou contra o Senhor, tomando para si o que era amaldiçoado, e por causa de sua transgressão, todo o Israel sofreu a derrota. Quando seu pecado foi descoberto, Acã, sua família e tudo o que possuía foram apedrejados e em seguida queimados. O fogo, aqui, simbolizava a purificação radical do pecado da comunidade, a erradicação completa daquilo que era abominável aos olhos de Deus. Vemos um simbolismo semelhante no reinado do justo rei Josias. Em sua fervorosa reforma religiosa, Josias buscou purificar a terra da idolatria que a contaminara por gerações. O livro de 2 Reis, capítulo 23, nos conta que ele ordenou que os ossos dos sacerdotes idólatras fossem retirados de suas sepulturas e queimados sobre os altares pagãos para profaná-los. O fogo, neste contexto, não era um ato de respeito, mas de profanação, de aniquilação simbólica de um culto falso. A mensagem implícita é poderosa. Enquanto as culturas pagãs vizinhas a Israel frequentemente praticavam a cremação como parte de seus rituais, o povo de Deus se distinguia por sua maneira de cuidar dos mortos. O sepultamento era uma declaração de fé. Como afirma o historiador e arqueólogo Rodrigo Silva, as práticas funerárias de um povo revelam muito sobre sua visão de mundo e sua teologia. Para Israel, sepultar era um ato de esperança. O corpo não era visto como uma prisão, da qual a alma precisava ser libertada pelo fogo, uma ideia presente em muitas filosofias pagãs. O corpo era e é uma criação de Deus. No Novo Testamento, essa verdade é aprofundada com a revelação do corpo como o templo do Espírito Santo. Mesmo na morte, esse corpo que um dia foi morada de Deus, merece ser tratado com dignidade e respeito. A nossa maneira de tratar o corpo após a morte reflete o que acreditamos sobre a criação, a redenção e principalmente a ressurreição. O ato de sepultar carrega um profundo simbolismo agrícola e espiritual. O apóstolo Paulo usa essa imagem para falar da ressurreição. O corpo é semeado em fraqueza, em desonra, para então ser ressuscitado em poder e em glória. Ele é entregue à terra, ao pó do qual veio, em uma silenciosa e paciente espera pelo dia em que o Senhor chamará os mortos de seus túmulos. É um ato de fé que aponta para o futuro. Considerando então que a queima de corpos na Bíblia estava frequentemente ligada a juízo, profanação ou vergonha, a pergunta se torna ainda mais premente para o cristão de hoje. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e está destinado à glorificação, o que significa submetê-lo a um processo que, historicamente nas Escrituras, carrega uma simbologia tão negativa? Esta questão nos leva diretamente ao coração do dilema teológico. A cremação pode, de alguma forma, impactar a promessa da ressurreição?
A análise dos textos bíblicos nos deixa com uma imagem clara. O sepultamento era a norma honrosa, enquanto a queima era associada a contextos de juízo e vergonha. Isso nos leva, inevitavelmente, ao coração do temor de muitos cristãos. Se meu corpo for reduzido a cinzas, o que acontecerá na ressurreição? Como Deus poderá me dar um novo corpo se o original foi consumido pelo fogo? Esta é, talvez, a questão mais importante e que exige uma resposta fundamentada no poder de Deus e na esperança do Evangelho. Para encontrar essa resposta, precisamos nos voltar para a magnífica doutrina da ressurreição, detalhada pelo apóstolo Paulo no capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Paulo não descreve a ressurreição como uma simples reanimação de um cadáver, mas como uma transformação gloriosa e radical. Ele escreve, a partir do versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeias o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeias em desonra, ressuscita em glória. Semeias em fraqueza, ressuscita em poder. Semeias e corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A ressurreição não é a restauração do corpo que tínhamos, com suas fraquezas e limitações, mas a criação de um corpo novo, glorificado, imortal e perfeitamente adaptado para a eternidade com Deus. A pergunta fundamental, então, não é sobre o estado de nossos restos mortais, mas sobre o poder daquele que nos ressuscitará. Pensemos nisto, o mesmo Deus que, no princípio, formou o primeiro homem do pó da terra, como lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, não teria poder para formar um novo corpo glorificado a partir das cinzas. O teólogo Augustus Nicodemos, ao abordar este tema, frequentemente lembra que o poder de Deus na ressurreição não depende da integridade do corpo sepultado, mas de sua soberana capacidade de criar e recriar. Nosso Deus não é um Deus de limitações. A nossa preocupação com a preservação do corpo para a ressurreição não estaria, de certa forma, subestimando o poder soberano do Deus que chamou o universo à existência a partir do nada? A fé na ressurreição é, em sua essência, a fé no poder ilimitado de Deus. Ao longo da história, inúmeros fiéis encontraram a morte de formas que deixaram poucos ou nenhuns vestígios de seus corpos. Pensemos nos mártires cristãos, cuja fé inabalável os levou a serem queimados nas fogueiras do Império Romano. Pensemos nos que foram devorados por feras nas arenas, testemunhando de Cristo até o último suspiro. E quanto aos que naufragaram nos mares profundos, ou aos soldados cujos corpos foram perdidos em batalha, Deus seria incapaz de ressuscitá-los? De maneira nenhuma. A própria natureza nos mostra que o corpo sepultado com o passar do tempo retorna à sua composição mais básica. O processo de decomposição, seja ao longo de décadas ou séculos, eventualmente reduz o corpo ao pó. A cremação, sob esta ótica, nada mais é do que uma aceleração drástica de um processo que ocorreria naturalmente. Todos, no fim, retornam ao pó, aguardando o chamado do Criador. O que a esperança da ressurreição realmente significa para nós é a restauração de um corpo antigo e frágil, ou a promessa de receber um corpo novo, perfeito e eterno, semelhante ao corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta da Escritura é clara: seremos transformados. A preocupação, portanto, não deve se concentrar no método pelo qual nosso corpo retorna ao pó, mas na promessa de que, por estarmos em Cristo, seremos recriados em glória. Isso nos leva a entender que a objeção bíblica à queima não era primariamente sobre a impossibilidade da ressurreição, mas sobre o seu simbolismo pagão e sua associação com juízo e desonra na cultura de Israel. A questão que permanece para o cristão moderno é: então a cremação hoje ainda carrega essa mesma carga simbólica?
E quais fatores, à luz da nossa liberdade em Cristo, devem guiar nossa decisão? Nossa jornada nos mostrou que o sepultamento é, inegavelmente, o modelo apresentado nas Escrituras, um ato carregado de simbolismo e esperança. Vimos também que a queima de corpos era associada a contextos de juízo e profanação. E o mais importante, reafirmamos que o poder de Deus para ressuscitar nossos corpos em glória não é, de forma alguma, limitado pela condição de nossos restos mortais, sejam eles pó na terra ou cinzas em uma urna. Então, onde isso nos deixa? A questão fundamental muda de pode um cristão ser cremado? Deve um cristão ser cremado? Como não encontramos na Bíblia um mandamento explícito que diga não cremarás, entramos no campo da consciência cristã, que deve ser guiada por princípios bíblicos sólidos e pelo amor. A decisão, portanto, não está em uma regra, mas na motivação do coração. O primeiro princípio a se considerar é a intenção. Por que se escolhe a cremação? Se a escolha é motivada por razões práticas, como fatores econômicos, restrições geográficas ou mesmo considerações ambientais, a questão é uma. Contudo, se a motivação vem de uma filosofia que contradiz a fé cristã, como uma crença panteísta de que nos tornamos um com o universo, ou um desprezo pelo corpo como sendo uma prisão para a alma, ou uma negação da doutrina da ressurreição corporal, então a cremação se torna problemática, não pelo ato em si, mas pela incredulidade que a motiva. O segundo princípio é o testemunho. Nossa fé não é vivida no vácuo. Nossas decisões, mesmo as mais pessoais, são um testemunho para o mundo e para nossos irmãos. A forma como planejamos a disposição de nosso corpo após a morte pode ser uma última e poderosa pregação. Ela deve honrar a Deus e proclamar nossa esperança inabalável na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição futura. O terceiro princípio, e talvez o mais pastoral, é o amor e a consideração pela família enlutada. Para muitos, ter um local físico para visitar, uma lápide para levar flores, é uma parte importante e saudável do processo de luto. Para outros, a liberdade de espargir as cinzas em um lugar significativo ou de guardá-las perto pode trazer mais consolo. Esta é uma conversa que deve ser tida com amor, sensibilidade e respeito mútuo dentro da família. O segredo, afinal, não é uma resposta simples de sim ou não. O segredo que todo crente deveria saber é que temos liberdade em Cristo, mas nossa liberdade deve ser sempre exercida com sabedoria, amor e para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 14, a não julgarmos uns aos outros em questões de consciência. O que é crucial é que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nossa vida e nossa morte devem honrá-lo. Portanto, a cremação não é pecado, mas a decisão deve ser tomada em oração, com uma consciência limpa diante de Deus, uma intenção que glorifique a Cristo e com amorosa consideração por aqueles que ficam. No fim de tudo, a questão mais importante não é como nossos corpos retornarão ao pó, mas para onde nossas almas irão após o último suspiro. O sepulcro de Jesus está vazio. Ele ressuscitou, vencendo a morte e garantindo a nossa própria ressurreição. A nossa esperança não repousa em um túmulo ou em cinzas, mas em um Salvador vivo que voltará para nos buscar. É essa esperança que te convidamos a abraçar hoje. Se você ainda não tem a certeza da vida eterna, se o medo da morte ainda te assombra, saiba que Deus te ama e enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar. Ao crer nele e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você recebe o perdão dos pecados e a promessa de uma ressurreição para a glória. Encorajamos você a dar um passo de fé e a se conectar com uma comunidade de crentes. Procure uma igreja próxima, onde a Bíblia é pregada com amor e verdade. A caminhada cristã é mais rica quando feita em comunhão.
Agradecemos imensamente por sua companhia nesta reflexão profunda e necessária. Se este estudo trouxe luz e paz ao seu coração, pedimos com carinho que se inscreva no canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e a nossa esperança viva. Amém.